o projeto Somamos é a solução. Nós não apoiamos candidatos. Estabeleceu-se, criou-se uma narrativa por todos esses que estão hoje aí gerindo o Vasco, de que Hum, todos aqueles que apoiam Levenciano são torcedores de candidato, que elegeram um candidato para si, como se nós estivéssemos apoiando a figura de uma pessoa. Eu quero deixar muito bem claro, da minha parte, como remanescente vascaíno, que eu não apoio uma pessoa específica. Eu apoio o projeto Somamos. E o que as pessoas têm que é isso. entender é que, por você apoiar um projeto, obviamente que o apoio que você dá ao projeto, ele automaticamente é transferido para aquele que criou o projeto. Porque Isso não aí. haveria sentido algum em eu apoiar o projeto Somamos e votar no outro candidato. Fosse ele Jorge Salgado, fosse ele Júlio Brandt, fosse ele o Sérgio Frias. Se eu apoio o projeto Somamos, qual é o caminho natural? Que, obviamente, esse apoio seja dirigido a quem o criou. Fosse o projeto Somamos criado pelo Jorge Salgado, eu estaria apoiando o Jorge Salgado. Por quê? Porque o projeto Somamos teria sido criado por ele. Se o projeto Somamos tivesse sido criado e elaborado pelo Sérgio Frias, obviamente que eu estaria apoiando o Sérgio Frias, Isso porque aí. é, é o apoio ao projeto que carrega o apoio ao candidato, porque é o candidato que o criou. Então, é, é, existe uma solução. O que o torcedor vascaíno tem que entender é que existe uma solução para o Vasco que não seja a venda. E esta solução é o projeto Somamos. Se fizer um comparativo de estruturação do projeto Somamos com o projeto da SAF, elaborado pelo seu Jorge Salgado, a primeira conclusão que nós chegamos é a seguinte: de que o Somamos é um projeto e a SAF do senhor Jorge Salgado não é um projeto, é a falta de um projeto. Quando o senhor É, Jorge isso aí. Salgado ele propõe a SAF, ele está propondo o decreto da falência da sua gestão, porque a SAF é o caminho mais fácil para que ele possa resolver o problema da gestão dele, que é a falta de soluções para o Vasco da Gama. Quando o projeto Somamos, ele vai na contramão. O projeto Somamos apresenta soluções. O projeto Somamos aponta para caminhos para levar o clube de volta aos áureos tempos, aos tempos de glória, aos títulos, aos campeonatos, a ter grandes times. Um segundo aspecto que nós devemos fazer é comparar financeiramente, pelo aspecto econômico e financeiro, os dois projetos. Quando você pega o projeto Somamos e você vê lá as três cartas de crédito que tem no projeto Somamos, existem três cartas de crédito, senhores. Uma carta de crédito no valor de 400 milhões de euros, uma carta de crédito no valor de 212 milhões de dólares e uma carta de crédito no valor de 200 milhões de euros. Se você faz isso hoje, o cálculo pela cotação do dólar, a menor carta que tem lá no projeto Somamos, ela perfaz um valor de 1 bilhão e 100 mil reais, quando a proposta mais interessante que o senhor Jorge Salgado conseguiu, né, porque ele diz que recebeu 60 propostas, mas até agora a Uhum. gente só conseguiu ver uma. Só foi mostrada uma proposta. E cadê as outras 59? Mas vamos É dizer, verdade. vamos, né,
No Olha, dia de 1º de abril, vamos acreditar que essa mentira seja uma verdade, né? E que a melhor proposta seja da 777. Essa melhor tomara. proposta da 777 não passa de longe, nem de longe passa como sendo a melhor proposta do que a menor carta de crédito que o projeto Somamos tem, com ainda com várias diferenças, como, por exemplo, no projeto Somamos, os créditos que seriam contraídos, o clube teria 3 anos de carência, ou seja, você pega o dinheiro e você só começa a pagar daqui a 3 anos. Não bastasse isso, a taxa de juros desse pagamento, desse valor da carta de crédito, é de 0,5% ao ano, ou seja, 0,5% ao ano. O Vasco pegou um empréstimo com a 777 de 70 milhões de reais e está pagando 15% de juros. 15% de juros, tá? 15% de juros sem carência, para serem pagos agora, em agosto, caso a SAF não seja aprovada. Porque se a Já SAF não for pensou? aprovada, esse valor ele ficará como um empréstimo. Ou seja, então, é, não é preciso ter um QI muito elevado, não precisa ser um matemático, alguém que seja formado em matemática, para que possa fazer uma conta mínima e ver qual é a solução, a melhor solução para o Clube de Regatas Vasco da Gama. Outros aspectos têm que ser observados também pelos torcedores, como, por exemplo, a argumentação rasa, a argumentação fraca, a argumentação baixa daqueles que apoiam a gestão de Jorge Salgado, como, por exemplo, dizendo que tem que vender para poder tirar os políticos que há 20 Pô, anos estão lá sugando e sangrando o clube. Devemos lembrar porra, demais. que há 20 anos, esses políticos que essas pessoas falam, obviamente que a gente sabe a quem eles estão se referindo, né? Como o sonho de consumo deles, eles têm um fetiche pelo Eurico Miranda, e a gente sabe que quando eles estão falando isso, eles estão se dirigindo ao Eurico Miranda. Eu não estou aqui para defender o Eurico Miranda, não sou euriquista, só que a gente tem que lembrar que nesses 20 anos, junto com o Eurico Miranda no Vasco, estão também Jorge Salgado, Carlos Osório, É isso que eu Duque ia falar Estrada, agora. É todos eles, verdade. É todos isso. eles que estão hoje nessa E, gestão, estavam lá na gestão em 2008, quando o Vasco começou aí a derrocada em 2008, quando o senhor Roberto Dinamite assumiu a presidência. Porque a base de sustentação do seu Roberto Dinamite como presidente era a Sempre Vasco e a Mais Vasco. Só que a diferença daquela época para hoje é que eles estão fragmentados em Sempre Vasco e Mais Vasco. Naquela época, eles eram conhecidos como MOVE, e eles estavam lá naquela gestão, tá? Lá naquela gestão. E o Vasco começou a ter a sua dívida muito multiplicada a partir de 2008, quando o seu Roberto Dinamite assumiu a presidência do clube. E quem era a base de sustentação do Roberto Dinamite? Carlos Osório, Duque Estrada, toda essa galera que está hoje aí sua nessa máfia. gestão estava lá atrás É, também. Então, para tirar os políticos que estão há 20 anos lá, beleza, vamos tirar os políticos? Vamos. Mas aí tem a reunião do Conselho Deliberativo, onde o seu Júlio Brandt, né, que se traduz por Sempre Vasco, e se voltar lá atrás por MOVE, ele conseguiu aprovar na reunião do Conselho Deliberativo que os agentes políticos que estão hoje lá poderão assumir cargos no conselho de administração da onde? Da SAF que eles estão propondo. Então, esse argumento de dizer tem que vender para tirar os políticos é um argumento do dia 1º de abril, é uma grande mentira,
porque vai vender realmente. e eles continuarão lá dentro. É isso Continuarão que eu falo pra no você, conselho pô. de Não administração adianta. da SAF e continuarão na Não administração do adianta. clube associativo, porque a gente deve lembrar que quem vai continuar sendo presidente e vice-presidente do clube associativo serão o senhor Jorge Salgado e o senhor Carlos Osório. Olha E que vai ficar coisa nessa aí linda, não direto é aí. mesmo? Até que ponto as pessoas que realmente elas querem ser bem informadas, na verdade? Porque às vezes a verdade vai tocar em ponto. A verdade é assim, cara. A verdade ela sempre vai confrontar as pessoas. E o que acontece? A gente tem que reconhecer que a torcida está sofrida, a Não, torcida tá está demais, cara. decepcionada, a torcida está machucada Pô, pelos mentira, anos. pô. Exatamente, pelos anos. Então, assim, qualquer discurso falacioso e mentiroso que seja colocado para eles de que vai melhorar, né? Aí agora ficaram postando aí que estava em negociação com o Rames Rodrigues, que vai vir Deus. fulano, que vai vir ciclano. Então, assim, as pessoas elas estão tão desesperadas e secas por títulos, por vitórias, que elas começam a fechar os olhos para a verdade e elas começam a acreditar que uma mentira ela é uma verdade absoluta. E aí é É que isso está o aí. problema. As Isso pessoas, aí. elas preferem fechar os seus olhos. E aí eu fico imaginando aqui o seguinte: se essas pessoas que estão hoje aí apoiando a SAF, né, que são uma galera mais nova, né, é uma galera que não viu, né, o Vasco, que a maioria É. viu, né, se essas pessoas estivessem, se elas tivessem vivido na época da resposta histórica, eu tenho a convicção absoluta de que elas teriam expulsado aqueles negros do time do Vasco com medo É. de não disputar a Série B do Campeonato Carioca. Você está entendendo? Porque elas iam Uhum. preferir não disputar a Série B do Campeonato Carioca do que manter jogadores negros do Vasco. E talvez a resposta histórica que nós temos, de repente, ela não aconteceria. Então, assim, por quê? Porque as pessoas não entendem que o Vasco não é um clube de futebol, não é É verdade. apenas um time de futebol. O Vasco, o Vasco é uma instituição que tem relevantes serviços prestados à sociedade brasileira. O É Vasco é verdade. um clube que tem história. Mais do que história, o Vasco é um clube que tem um legado ao longo da sua história. Não é somente a luta contra o preconceito racista, mas é a luta contra os pobres e operários, porque a Tá gente aí. tem que fazer lembrar a história do Vasco, de que o Vasco não Acho que é foi Vasco. toda a estrutura do Clube de Regatas Vasco da Gama não foi conquistada, não foi construída com dinheiro público, com dinheiro de Não, governo, com dinheiro de não. empresa. Tudo que hoje existe no Vasco foi conquistado pelo próprio suor do torcedor O vascaíno, torcedor. do Tá aí. operário de anos, de mais de um século atrás, que pegava Muito. parte do seu salário e entregava Pra na fazer o secretaria estádio. do clube para fazer o clube de regatas Vasco da Gama O crescer, estádio. tá certo? Que Então, história linda. negros e operários, o Vasco, através dos seus sócios e dos seus torcedores, doaram 2 aviões para a Força Aérea Brasileira na Segunda Guerra para combater o nazismo. Então, isso Tá não é, aí. não é, não é algo de um clube, apenas de um clube de futebol. Isso é um clube que deixa um legado. São serviços relevantes prestados à sociedade brasileira. E É quando, verdade. quando eu vejo uma pessoa, tá? Até um mais jovem eu posso entender, mas quando eu vejo um cara mais cascudo, dos 40 anos para lá, quando eu vejo esses caras é, aprovarem, dizer SAF sim, tem que vender mesmo, sabe? Eu sinto um misto de tristeza
com raiva. Verdade. Sabe por quê? Aí. Porque esses caras mais velhos, eles deveriam conhecer minimamente a história do clube para o qual eles Aí. dizem que torcem. Para o clube, o clube para o qual eles dizem que amam o clube. Porque quem ama o Vasco de verdade não joga esse legado na lata do lixo. Quem Tá aí. ama a história do Clube de Regatas Vasco da Gama, o seu Sim. legado, não coloca essa história de 124 anos na mão de uma empresa que ninguém sabe de onde veio. Uma empresa que tem como um dos seus donos um ex-traficante, um camarada que tem uma folha corrida extensa nos Estados Unidos. Falei. Inclusive, na semana que vem, vai ter uma audiência lá nos Estados Unidos, porque esse mesmo camarada que veio aqui para o Brasil e que um monte de palhaço fez festa para ele em São Januário, esse mesmo cara destruiu um apartamento, quebrou um apartamento todo, porque não concordava com o inquilino pegar o apartamento de volta. Enfim, então... É isso que a gente não pode admitir, que uma história, que um legado seja colocado nas mãos de uma empresa que nunca soube o que é o Vasco da Gama, que não conhece a história do Vasco da Gama, que não conhece a história do povo do Clube de Regatas Vasco da Gama, porque o Clube de Regatas Vasco da Gama não é um clube de uma torcida, mas é um clube de um povo. O verdadeiro clube do povo não é essa mulambada, que é essa imprensa nojenta e secularista sempre quis incutir na mente das pessoas. Não, o rubro-negro não é o clube do povo. O clube do povo é o Clube de Regatas Vasco da Gama, que tem na sua história negros operários que construíram a história desse clube.